Chegou o momento que a gente tanto esperava. A nossa convidada especial está aqui hoje, professora Jaqueline Tomazella Biazon. Já passei as informações do currículo dela, mas eu vou repassar caso você tenha chegado agora na nossa programação da DST FM 106.5, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. A Jaqueline é professora da rede municipal e estadual há 23 anos. Ela é graduada em matemática, ciências biológicas e pedagogia, também pós-graduada em didática e metodologia de ensino. Ela vai falar um pouquinho para nós hoje sobre o comportamento adolescente e como ele está ligado nos traumas da criança interior, como isso reflete no seu aprendizado, porque o adolescente ele tem muita coisa para pensar e ainda se ele carrega um trauma, isso é muito difícil, não é, professora Jaqueline? Com toda certeza, Eduara. Bom dia de novo, pessoal. Nós, como professora há muito tempo, né, a gente procura o mais importante nesse momento da gente perceber um trauma na criança é ter um olhar muito diferenciado. Em sala de aula, a gente procura ter esse olhar sempre. A gente olha no geral, a gente está lá para passar conhecimento, passar conteúdo, mas a gente consegue observar, sim, notar algumas vezes em algumas crianças, né, alguma dificuldade, alguma coisa ligada a esse tipo de coisa. E a gente procura, então, ter esse olhar muito aguçado sobre isso, né? Tem crianças que... Cada criança é única, cada adolescente é único. O adolescente já tem um monte de conflitos naturais, né? De querer se posicionar em turmas, em grupos, né? Então, a gente fica assim, a gente percebe eles meio perdidos, às vezes, né? Tentando se encontrar. Mas a gente tem sempre um olhar bem aguçado mesmo para isso. Quanto mais experiência em sala de aula, mais a gente consegue definir isso e consegue ver, né? Notar nessa criança, nesse adolescente. Quando a gente percebe alguma coisa muito assim, que é muito acentuado, a gente procura levar para a equipe diretiva da escola, que temos a diretora, tem uma equipe pedagógica que é mais assim calçada sobre isso para poder, né, ter uma base melhor e encaminhar para o que é necessário. Mas o mais importante é a gente, em sala de aula, perceber esse aluno, acolher esse aluno, trazer ele para junto da gente, inserir ele na sala. Então, que influencia no aprendizado, com toda certeza influencia, né? Mas a gente, em sala, a gente consegue perceber que se é um aprendizado porque ele tem uma dificuldade, porque ele tem uma dificuldade mesmo na matéria, né? Ou se realmente é alguma coisa que está assim por trás disso. Porque assim, tem aluno que ele se destaca numa matéria e ele não vai tão bem na outra, e isso é da pessoa. Mas tem coisas que ele não vai se destacar em nada devido a essas situações traumáticas, né? Sim, a gente percebe desde de pequenininho, quando o aluno vai para a escola, eu dou aula em todos os estágios, assim, né? Desde de criança até os adolescentes. A gente percebe, sim, que quando ele entra na escola, muitas vezes a escola é o lugar que abraça ele. Então, ele se sente bem ali na escola. E muitas vezes ele deixa esses traumas meio que guardadinhos ali. Só que a gente não pode esquecer que isso vai ficar guardadinho. Uma hora ou outra pode sobressair. E, geralmente, na adolescência, que ele já se encontra em conflito ali, é o momento em que, às vezes, ele coloca para fora. Então, a gente procura observar muito, ter uma observação bem aguçada mesmo, observar bem, conversar bastante com eles, né? E eles têm turma que é bem... E tem aluno que, assim, que chega bem perto da gente. Tem alunos que, às vezes, contam coisas para a gente que não contam para os pais, por exemplo. Né? Então, e não só para professores, porque a gente tem uma equipe de trabalho assim, com os adolescentes nas escolas, nas duas, tanto no Cecília quanto no Semax, que eu dou aula, muito boa. As meninas que estão pelo pátio, a equipe pedagógica acolhe muito bem essas crianças. Então, às vezes, eles se abrem bastante com a gente mesmo. Nós estamos aqui com a professora Jaqueline Tomazella Biazon. E eu tenho uma pergunta para você, professora. Como que está sendo esse retorno pós-pandemia? Porque esses alunos ficaram, né, em casa, estudando virtualmente. Os traumas aumentaram? Você percebe como professora? Porque vocês que têm a experiência ali dentro, né? Nós passamos o ano passado, meio ano, praticamente, vinha para a escola, né, aqueles que os pais autorizavam vir.
E teve uma diferença muito grande, assim, para esse ano, que começou com tudo. Já no final do ano, né, teve uma fase que foi meio que obrigatório voltar, mas ainda assim teve alguns alunos que não, né? Não voltaram, os pais optaram por não mandar, e esse ano voltou com tudo. Então, eles voltaram assim, a gente percebe, na verdade, não deu nem para perceber tanto traumas, mas eles voltaram com toda energia, todo gás, assim, para reencontrar o pessoal. Então, na verdade, muitos vieram para a escola, mas para reencontrar a turma, que estava com saudade de todo mundo, do clima da escola. Mas, mesmo assim, certos alunos, a gente consegue perceber, sim. É por isso que eu falo, o educador em sala de aula, quanto mais experiência ele tem, ele consegue perceber, esse olhar ele consegue ter. A gente consegue olhar e perceber aquele aluno que é só uma dificuldade ou que está passando por alguma coisa a mais. E a gente consegue, algumas vezes a gente consegue sim chegar nesse aluno, né? E encaminhar quando for preciso, né? Quando a gente percebe que é necessário, a gente encaminha. Mas, de certa maneira, sim, teve bastante influência, né? Esse período de pandemia aí, muitos voltaram perdidos, né? Assim, perdidos em termos de não saber nem se localizar num caderno, por exemplo. Isso. Né? Porque ficou muito tempo online, alguns não tinha, né? Não tinha como manter o contato com a gente online, então era só através de folha ali, né? Então perdeu um pouco esse vínculo. Olha, que interessante. E quando está no âmbito escolar, já é quase que automático, né? Porque já sabe onde está a matéria, já sabe onde está todo o material ali, e aí já é mais fácil. Agora, quando se ausenta num período tão extenso que foi essa ausência, fica mais difícil. E assim, nessas ocasiões de traumas que são muito perceptíveis, a escola, como que é conduzida essa situação? Escola, os colegas de sala, a família, os amigos, esses amigos, tanto os colegas de sala de aula, os amigos de toda hora ali, eles podem ser um ponto a somar nessa liberação desses traumas para a criança ou adolescente se soltar e expor mais isso? Ou não? O trauma chega a ser tão forte que se embute que a criança não solta, o adolescente não fala? Olha, quando é bem visível, assim, que a gente às vezes tem alguns casos que são bem visíveis mesmo, né? O professor, ele encaminha para a equipe diretiva, dependendo do que... Às vezes a criança conversa com a gente, então criança não, adolescente, né? Nessa fase. Então, tem alguns que são, que nem eu falei, bem próximos, eles gostam do contato, né? Com a gente, eles gostam de ter esse contato. Então, eles chegam e comentam algumas coisas que, quando a gente percebe que é uma coisa muito além, então a gente encaminha para a equipe e a equipe vai buscar ajuda, vai orientar, conversar com a família. A gente precisa ouvir esse aluno, porque às vezes a gente não tem o tempo de ouvir. Às vezes ele chega para você e fala, quer conversar com você, e a gente em sala de aula não tem esse tempo. Ele tem afinidade, às vezes, com outro professor, mas a gente não tem esse tempo. A gente entende que não é o nosso papel também, né? A gente não pode parar e fazer o papel do psicólogo, por exemplo, né? Mas a gente é meio psicólogo dentro da sala de aula, sim, né? E dando a abertura, um pontapé inicial para buscar um tratamento aprimorado. Exatamente. Às vezes, uns 5 minutinhos que você conversa com outro aluno enquanto você anda na sala ali, é o que ele precisa. Às vezes é uma atenção, você precisa dar uma atenção, ouvir um pouco. Porque muitas vezes, né, eu lembro na minha época, né, nós não tínhamos, o pai e a mãe às vezes não davam essa liberdade para chegar e conversar. Eu lembro muito que eu gostava muito da Lely, da professora Raquel, porque elas davam, né, liberdade, e a gente chegava e falava mesmo dos problemas para elas, né, e isso ajudava a libertar sobre muita coisa que a gente tinha dentro da gente quando adolescente, ajudava muito a libertar. Sim, e a gente tem que, assim, quando a gente percebe um trauma também, né, no adolescente, né, na criança, a gente tem que tratar com muita naturalidade também. A gente tem que tratar esse aluno com a maior naturalidade possível para não ressaltar esse trauma nela, né, no adolescente, na criança. Então, a gente tem que ouvir muito, perceber muito as coisas, encaminhar. A escola encaminha quando é uma coisa muito, né, que a gente percebe que não dá conta de... Então, a escola conversa com a família. A gente precisa ouvir a família também. Não é só ouvir o adolescente, né? A gente precisa ouvir a família. A gente encaminha, a escola orienta para psicólogo, né, para
neuro, para o que a gente Há achar. uma intervenção mesmo, né? Sim, tem A uma escola intervenção. ajuda, né? Nem sempre os pais ouvem, né, e acolhem o que a gente sugere, mas na maioria das vezes, sim. E a presença dos colegas é fundamental, porque nessa fase da adolescência, a criança, o adolescente, ele tá assim, ele tem os grupinhos, né? Então, eles têm lá os interesses comuns por música, roupa, tem as tribos, vamos dizer assim, né? Isso. Então, eles se reúnem. Então, o que a gente, como professor, percebe e o que os pais têm que ficar em alerta? Você tem que ter cuidado, porque muitas vezes esses amigos vão colaborar e muito, e às vezes vão até ajudar a curar esse trauma que o adolescente tem. Pela convivência, por ver que é igual, né? Por perceber que todo mundo ali é tudo meio que igual. E, dependendo da amizade, às vezes não. A criança, às vezes, o adolescente está num momento de vulnerabilidade e acaba indo para um outro caminho. Então, cabe aos pais ficar atentos às amizades, né? Porque, às vezes, em vez do colega ajudar, né, vai acabar contribuindo para o lado negativo, né? Nós estamos aqui com a professora Jaqueline Tomazella Biazon, falando um pouquinho do trauma da criança interior que já vem acompanhando, e nós estamos na fase adolescente, uma fase muito importante para o ser humano. E eu gostaria de saber agora com você, professora, quando um amigo ou um professor que convive num cerco religioso percebe certas situações, ele consegue introduzir a religiosidade na vida desse amigo, desse adolescente, com esses traumas. E como se há uma facilidade ou muitas vezes há uma resistência da parte desse adolescente traumatizado em se entregar à presença de Deus. Você como professor, eu sei que você também participa das missas, das coisas que a gente tem na igreja, você percebe isso? Se há uma fácil entrega ou há muita resistência para eles se voltarem também para Deus? Olha, a escola, como escola, a escola é laica, então a gente não pode trabalhar temas assim, falar de uma religião ou de outra, né? Existe o ensino religioso que mostra a história das religiões, no geral. Então, é trabalhado nessa disciplina, já é trabalhado assim, temas universais, paz, solidariedade, amizade, respeito. E os professores dessas disciplinas fazem uma diferença muito grande. Porque eles envolvem os adolescentes, assim, geralmente são trabalhos em grupos. Então, a gente tem que ficar atento, né? Trazer mesmo esse adolescente, que às vezes tem um adolescente que fica lá isoladinho, quietinho, então você traz ele para trabalhar em grupo. São temas que eles gostam de falar. Parece que não, mas quando você dá um trabalho, assim, que eles têm que... no primeiro momento que você fala, olha, vocês vão fazer aí um seminário, vocês vão ter que apresentar um seminário. Ai, não, de jeito nenhum, não vou lá na frente falar, né? Mas quando começa, que eles vão, que eles se expõem, que eles gostam do que está falando, saem trabalhos maravilhosos, assim. Então, a escola, por si só, a gente não pode falar de religião, mas é, assim, perceptível, né? Que uma família, por exemplo, que tem um adolescente, que a gente percebe que está sofrendo um trauma, que tem alguma coisa assim um pouquinho diferente, e que a gente chama a família ou conversa sobre algumas coisas na sala, é muito visível, nítido, que a família que tem uma base familiar, que tem fé, que tem uma religião, consegue lidar muito melhor com esses problemas. Olha. Então, a gente assim não pode falar de religião, mas de Deus está em tudo, né? Então, Isso. Deus a gente pode sim, né? Quando pode, deve. Eu acho que deve. É um momento que a gente deve aproveitar, sim. E os amigos, a gente percebe que tem, assim, alguns grupinhos que já são de uma outra religião. Então, eles se ajudam mesmo. Eles se reúnem mesmo, assim. Você percebe que eles puxam, um puxa o outro. E quando eles percebem que tem um amigo lá que está com problema, seja pequeno ou grande... Quando eles já são envolvidos com a religiosidade, a gente percebe ajuda, né? que eles tentam trazer para dentro da igreja, seja ela qual for, né? Sim. Aqui no SEMAX, né, que a gente tem, no Cecília, a gente tem alunos de até ali 14 anos, né? No SEMAX aqui vem dos 14, 15 até os 16, 17. Tem o Grêmio, que funciona bem aqui no SEMAX agora. Então, tem uma turminha muito boa que fica muito atenta a isso também, sabe? É muito bonito de ver eles trabalharem. Então, legal. Eles procuram fazer muitas atividades de interação, de trazer aquele colega que eles percebem, né?
E a gente percebe assim, a gente sai, por exemplo, no momento de intervalo, se você sair no recreio, você percebe aquele aluno que está mais quietinho, mais ali no cantinho. Então, você vê que sempre tem um outro que está tentando puxar e conversar. A gente, em sala de aula também, quando a gente sai para o intervalo, que a gente percebe, a gente tenta conversar com essa criança, com esse adolescente, durante a aula, chega meio quietinho ali, conversa, tudo bem, né? Tenta puxar um assunto. Mas a gente vê que os alunos mesmo fazem isso. É bonito de ver. Tem o lado todo, né, do adolescente, não querer muito regras, não querer cumprir muitas coisas, mas eles têm um lado muito bonito, que se a gente perceber, assim, se você ter esse olhar atento, você vê que é bonito que eles se preocupam com o colega. Tem de todos os jeitos, né? Tem uns que não também, né? Mas é bonito de ver. E você percebe que a fé, quem tem a família, sabe, a base familiar, consegue lidar com tudo isso. Quando você precisa chamar um pai, uma mãe, que tem uma base ali, qual seja a igreja, não importa a igreja, assim, né? A gente está falando de Deus, de fé. Como que é diferente o jeito de lidar com um adolescente que tem um trauma ou não, né? Muito bonito. Ai, foi maravilhoso tudo que nós ouvimos aqui hoje, só complementou tudo que já vem sido falado no programa Família Vitoriosa. É isso mesmo. Deixa uma mensagem para nós, professora. Eu que agradeço o convite. Achei que o microfone ia me morder, não mordeu. A gente fica meio nervoso quando sai da zona de conforto da gente, né? A gente dá aula para um monte de aluno, mas quando muda um pouquinho, a gente também fica nervoso, né? Ansioso, na verdade, né? Mas eu é que agradeço. E eu acho que, assim, o que a gente tem que pensar muito é realmente olhar com carinho para esse adolescente. Esse adolescente, ele precisa desse olhar carinhoso, desse acalento que muitas vezes ele vai ter na escola. Porque muitas vezes os pais também não têm tempo. Então, a escola faz um papel que não é só o papel de ensinar conteúdo, né? A gente sabe, às vezes a gente até reclama na escola, a escola abraça tudo. Realmente, a escola abraça tudo. Mas é o nosso papel, né? Como professor, como pessoa, como ser humano, né? E a gente tem esse contato porque a gente passa por muitos alunos, né? Quantos que já passaram pela nossa mão? Então, a gente realmente tem que ter esse olharzinho carinhoso mesmo e acolher a cada um deles, do seu jeitinho, do jeitinho que eles são. E eu que agradeço a vocês. Muito obrigada.